Você sabia que existe tipos de fome? Pois é, existe sim tipos de fome. Olá pessoal, meu nome é Giovana Costa e estou aqui para mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre os tipos de fome. Eu não sei se você sabe, mas existem vários tipos de fome. Isso mesmo, existem vários tipos de fome. Não é só aquela que a gente pensa ou a gente sente quando a barriga ronca. Não é só esse tipo de fome que existe, não. Esses tipos de fome, eles podem acabar com o seu processo de emagrecimento. Por isso, você precisa aprender a lidar com isso. E é por isso que nós vamos falar sobre esses tipos de fome hoje. Porque muitas pessoas acham que a fome é só quando o seu estômago começa a roncar e você fica ali sentindo alguns sintomas, né? Para a maioria das pessoas, existe apenas esse tipo de fome. Aquela que a gente sente quando escutamos a barriga roncar. Algumas pessoas ficam de mau humor. Eu, por exemplo, eu ficava antigamente, agora eu não fico mais não. Eu ficava com muito mau humor quando eu estava com fome, gente, ninguém me aguentava. Eu ficava muito chateada com a vida, eu ficava irritada. Onde eu tivesse, quem tivesse perto de mim, eu tinha que procurar alguma coisa para comer e eu geralmente, eu sempre saía com um lanchinho, porque se passasse da minha hora de comer, eu ficava com mau humor ou eu ficava com dor de cabeça. E isso é um sintoma normal de que tem fome normal, tá? Outras pessoas, elas querem comer tudo que vê na frente. Outras podem até sentir uma dor de estômago, uma dorzinha de cabeça, porque tá com fome, né? Porém, não existe apenas um tipo de fome. A fome nem sempre ela é fisiológica. Ela pode estar associada com o psicológico também. Eu sei que a maioria das pessoas já sabe disso, mas eu ainda encontro muitas pessoas que não sabem disso, que a fome ela pode estar associada com o nosso psicológico. Nós vamos falar sobre os tipos de fome e nós vamos falar como aprender a lidar para que isso não venha atrapalhar no seu processo de eliminação de peso. Por quê? Porque se você não sabe qual o tipo de fome que você está sentindo, aí quando você sentir a fome, você vai lá e só come, e aí você está dentro de um processo de reeducação alimentar, um processo de alimentação saudável, mudanças alimentares para um emagrecimento saudável, para manter-se magra, porque o negócio não é só emagrecer, é manter-se magra, né? Qual é o objetivo de todas as pessoas que querem emagrecer? É permanecer magra, não é emagrecer só para vestir um vestido, é emagrecer para ficar magra. Então, eu vou falar aqui o primeiro tipo de fome é a fome fisiológica. O que é a fome fisiológica? Essa é a mais tradicional de todas. A fome fisiológica é a maneira que o organismo reage quando o corpo necessita de nutrientes para manter as funções vitais. Então, o seu corpo, ele precisa de nutrientes. Ele precisa que entre comida todos os dias para ele manter as funções normais que ele tem que fazer. Se você não comer, ele não vai conseguir manter essas funções normais. Pode conseguir um dia, 2, 3, mas com o passar do tempo, ele não vai conseguir. Esse tipo de fome, que é a fome fisiológica, é um processo gradativo. O que é isso? É devagarzinho. Começa com um incômodo no estômago e vai aumentando, podendo causar até alguns desconfortos físicos, como tontura, enjoo, dor de cabeça, irritabilidade, como eu falei. No meu caso, me dava muita dor de cabeça, ainda dá. Quando eu estou com fome, quando passa do meu horário de comer, é normal eu ter dores de cabeça. Mas antigamente eu ficava extremamente irritada, eu ficava nervosa. Por isso que eu já andava sempre com alguma coisa para comer, porque se eu fosse em algum lugar e as pessoas começam, a gente vai em um lugar que vai demorar 1 hora e de repente a gente demorava 3 horas lá. E aí, cadê o lanche? Ninguém
não tá nem aí. Tem pessoas que ficam 4, 5, 6 horas sem comer. Se você está bem alimentado, às vezes você vai aguentar um pouco mais. Mas normalmente a gente vai comer a cada 3, 4 horas. Não que é uma regra, tá, gente? Eu não estou falando que você tem que comer a cada 3 horas. Porque eu não acredito que esse processo de comer a cada 3 horas funciona para todas as pessoas. Tem pessoas que realmente funcionam. Tem pessoas que não funcionam. E quanto mais bem alimentado você estiver, quanto mais o seu prato estiver composto de alimentos saudáveis, é normal que você consiga ficar mais horas sem comer. E é ok, você não precisa estar comendo a cada 2 horas. Nós podemos ficar 4 horas, 5 horas sem comer, não tem problema nenhum. O normal é a gente sentir fome a cada 3, 4 horas após a última refeição. Existem alguns alimentos que podem retardar esse tipo de fome, que são aqueles que aumentam a sensação de saciedade, como alimentos com gordura boa, por exemplo, o coco, o abacate, as castanhas são alimentos que contêm gordura boa. E o que a gordura boa faz? Ela dá uma sensação de saciedade e aí você permanece mais tempo sem sentir fome. Então, a fome fisiológica, ela pode acontecer quando você não está comendo corretamente. Seu prato não tem, talvez, nutrientes necessários, ou pode ser que você não está tendo uma boa mastigação, e eu já falei sobre isso, porque quando você come, se você não mastigar direito, a comida vai descer meio pedaços maiores pro intestino. E aí o que vai acontecer? Ele não vai conseguir absorver os nutrientes necessários. Quando chegar lá, ele vai ter que ainda fazer um trabalho extra, ele não vai conseguir e ele não vai absorver os nutrientes necessários. Aquilo vai atrapalhar também na hora de evacuar a comida, porque você não mastigou direito, ficaram pedaços muito grandes, isso aumenta o bolo fecal. Então tudo, gente, vocês veem que é um processo, são várias coisas, é um conjunto de coisas para você ter uma boa alimentação e uma saciedade maior, para você não ter a fome fisiológica, que é aquela fome mais normal que existe. Então você precisa de uma boa mastigação. O que é uma boa mastigação? Você comer devagar, você mastigar bem mastigado cada garfada, porque eu já falei sobre isso também aqui no canal. Entre uma garfada e outra, você colocar o garfo no prato, porque isso vai ajudar você. Quando você coloca uma garfada na boca e coloca o garfo de volta no prato, vai ajudar você a mastigar com mais calma. Se você fica com o garfo aqui na porta da boca, esperando, nem engoliu direito aqui, já tá esperando a próxima comida, essa mastigação ela vai ser um pouco deficiente. E aí as suas células, elas não podem absorver os nutrientes de forma correta. E isso vai causar fome antes do previsto. Então, é muito importante você entender isso daí, tá bom? Então, o primeiro tipo de fome que nós falamos é a fome fisiológica, tá? Então, é importante você entender que uma boa mastigação para os nutrientes entrar no seu corpo, isso vai facilitar o seu processo de emagrecimento, porque quando você mastiga direito, você vai metabolizar direito aquela comida, ela vai descer boa para o seu intestino não vai ter que fazer mais nada ali, a comida já está prontinha, mastigadinha, bem mastigadinha mesmo, porque ele não poderia fazer muita coisa por você ali, E aí, o que ia acontecer? Ele vai absorver todos os nutrientes, separar aquela comida e absorver os nutrientes. E isso vai saciar você por mais tempo. Outro tipo de fome, o segundo tipo de fome é a fome psicológica. O que é a fome psicológica? A fome psicológica, ela está relacionada com o seu estado mental. Um estado mental em que a pessoa se encontra, ou seja, se está triste, se está feliz, se está estressada, se está ansiosa, frustrada, empolgada, se aconteceu alguma situação no trabalho, se brigou com o pai, com a mãe, com o filho, com o marido. Tudo isso envolve a fome psicológica. Esse tipo de fome, diferente da fome fisiológica, surge de forma repentina, mesmo logo depois de uma refeição, ou seja, porque ela é psicológica.
Ela não é uma fome verdadeira, ela é uma fome psicológica. Na verdade, e uma característica dessa fome, ela tem um caráter de urgência, não sendo gradativa como a fome fisiológica, tá? Ela é assim, tipo, ai, eu tô com fome, eu tô com fome, eu tô com fome. Por quê? Porque eu acabei de passar um estresse ou porque eu acabei de ter uma situação não resolvida e dá aquele desespero, aquela urgência. Ela não é gradativa como a fome fisiológica, que é uma fome natural. Não apresenta também nenhum desconforto físico. Não, afinal, né, ela não é provocada pela falta de algum nutriente. A fome psicológica é uma fome assim, ai, eu tô com vontade de comer porque hoje eu tô triste, eu quero comer. Então eu vou comer porque eu tô triste. Entende? Essa é a fome psicológica e ela não é boa, por quê? Porque ela aparece de repente e ela tem um senso de tipo assim, eu vou comer agora. E aí, o que vai acontecer? Você não vai comer o que seria talvez uma boa opção para você comer. Outro tipo de fome que nós vamos falar hoje é sobre a fome emocional. A fome emocional também, ela não é a psicológica, mas ela é emocional. Sabe aquela vontade de comer um chocolate para passar aquele estresse do dia de trabalho? Sabe aquela vontade, tipo assim, meu Deus, hoje eu tive um dia muito cansativo, eu preciso chegar em casa e comer um chocolate. Eu mereço. Isso daí é a fome emocional. A comida tem uma relação muito grande com o afeto. E algumas pessoas sentem esse tipo de fome para tentar suprir suas carências como um alimento. Então, às vezes, é uma carência, igual eu falei, a pessoa teve um dia super estressante no trabalho, então ela já vai para casa pensando assim, eu mereço comer um chocolate hoje. Isso é uma fome emocional. Isso é uma fome que não é uma fome de verdade, é uma fome que você tá com uma carência, você tá com uma necessidade, você passou por uma situação, entendeu? E aí você quer comer. Esse tipo de fome está diretamente ligado à compulsão alimentar. É aí que mora o perigo, gente, porque ela está completamente conectada à compulsão alimentar. A fome emocional é aquela que você, tipo, acorda de noite querendo comer um pote de sorvete. É uma compulsão. Você foi deitar, você estava chateada com o seu namorado e aí você acorda no meio da noite achando que não tem problema, eu vou comer um pote de sorvete porque eu tô triste, tô chateada. Entende? Então ela causa compulsão alimentar, que nada mais é do que buscar no alimento um conforto para um momento de frustração, um momento de medo, um momento de ansiedade, de estresse. Aí você vai buscar um conforto naquela comida, naquele chocolate, naquele sorvete. E aí você pode desatar uma compulsão alimentar. Isso, gente, é algo muito sério. A fome emocional é algo que tem que ser muito tratado em crianças e adolescentes. Por quê? Porque crianças e adolescentes, eles estão aprendendo a lidar com as emoções. Eles ainda não sabem lidar com a tristeza, com a ansiedade, com o estresse, com a frustração. Eles estão aprendendo o medo. Então, o que acontece? Se o pai e a mãe ou a pessoa que cuida não sabe ajudar essa criança e esse adolescente a lidar com essa fome emocional, vai virar uma compulsão alimentar. Aquela criança, toda vez que ela tiver um medo, uma frustração, uma ansiedade, ela vai direto na comida. E se não souber trabalhar isso daí, além de virar uma compulsão alimentar, vai levar ao sobrepeso, à obesidade e a diversos problemas de saúde. Então é muito importante a gente ficar atento a isso, principalmente com os nossos filhos, com os adolescentes ao nosso redor, porque às vezes a gente passa ai, tadinha, ela tá com vontade de comer sorvete. Ela comeu o pote inteiro de sorvete. Isso é normal? Claro que não. Não é normal uma criança, um adolescente comer um pote inteiro de sorvete? É porque alguma coisa está fora do lugar. Algum sinal o corpo dele está dando de medo, de ansiedade, de frustração. Ele não está sabendo lidar
e ele tá descontando na comida, tá tendo uma compulsão alimentar. A pessoa normalmente ela acaba comendo uma grande quantidade de comida e escolhendo alimentos mais calóricos ou mais doces. Você vê que não dá compulsão alimentar de comer salada, né? Eu nunca vi. Então, esse tipo de fome emocional, ele não vai te levar a comer uma vasilha enorme de salada, não. Ele vai te levar a comer um pote de sorvete, uma caixa de chocolate, essas coisas. São coisas calóricas e geralmente mais voltado para doce. É claro que é normal, em alguns momentos na vida, a pessoa sentir fome emocional, tipo assim, do normal, né? É normal a pessoa sentir uma fome emocional. O problema é quando ela está com fome emocional constantemente. Isso fará com que a pessoa ganhe peso e adquira algum problema de saúde. De uma vez ou outra, você passar por uma frustração e ter uma vontade de comer um chocolate, é ok. O que não pode é virar uma compulsão alimentar. O que não pode é isso passar do seu limite, isso sair do equilíbrio e você não conseguir mais controlar o seu peso. Você estava trabalhando num processo de reeducação alimentar e de repente você não tá mais nem aí com nada, tá? Então, por mais que seja prazeroso, nós não devemos descontar na comida toda a nossa carga emocional. É melhor talvez você procurar um amigo para conversar, ou uma atividade para fazer, algo para distrair a sua mente e a sua emoção, né? Porque isso daí vai ajudar você a lidar com a situação de uma forma mais saudável. Outro tipo de fome, fome social. O que é a fome social? A fome social, como o próprio nome diz, está associada a eventos sociais, como festas, encontro com amigos, confraternização, reuniões. Sabe aquelas reuniões com amigos, com família, aquele momento de lazer, de confraternização. A comida tem um poder social de unir as pessoas. E é por esse motivo que nesses eventos a mesa é sempre farta, ou tem sempre algo para beliscar. Você já viu? Tipo assim, vamos dizer que tem uma confraternização na igreja. A mesa é uma mesa como se for, às vezes é 20 pessoas que vai, mas a mesa é uma mesa para 50 pessoas comerem. Se você vai numa festa de aniversário, às vezes é uma festa pequena, mas a mesa de doce, ela é enorme. Às vezes a mesa de doce é maior do que a mesa de salgados. Então é aquele momento de confraternização, aquele momento social que você está entre outras pessoas e que você vai ter aquela fome social, que vai aparecer aquelas oportunidades de comer tudo que tem ali. Durante esses eventos, as pessoas acabam comendo sem perceber. É automático, justamente porque você não está prestando atenção na comida, mas sim na conversa. Você já viu que você está numa confraternização, numa festa, você senta de um lado de uma pessoa e aí você vai lá na mesa e pega um pratinho, só que um pratinho assim, você pega 10 coxinhas, 3 quibes, 5 brigadeiros, mais 5 docinhos de leite ninho. Aí você pega aquele pratinho, comeu. Daqui 5 minutos você pega outro. Você tá distraído no meio da conversa, no meio dos amigos, e você tá comendo. Isso daí é fome social. Na verdade, você não está com fome. Na verdade, você está comendo porque você está na roda ali. Porque outras pessoas estão comendo também. E às vezes, naquela roda de amigos, vai ter alguém que passou o dia todo sem comer. Ou alguém que comeu só um pouquinho antes de sair de casa. E às vezes você já até comeu. Só que aí você chega lá e você começa a ver todo mundo comendo e você come também. Eu tô falando isso, gente, porque às vezes eu vou em festa e sabe o que acontece comigo? Na minha casa eu não bebo refrigerante no geral. Eu não bebo suco nem refrigerante na minha casa. Mas quando eu já reparei, quando eu tô numa festa, se me oferece suco, eu acabo tomando. Eu não tomo suco em casa, eu não compro suco. Durante as refeições a gente não tem esse costume na minha casa. Só que quando eu estou envolvida com outras pessoas em festas ou em eventos sociais, todo mundo tá tomando um suco, eu acabo tomando um pouquinho de suco.
mas não é do meu costume. Então é por isso que eu tô falando para vocês, é algo automático. Então a fome social, ela acontece automaticamente, você tá no meio das pessoas. Então o que que vai acontecer? Você vai acabar beliscando e comendo mais do que você deveria. Então comer além do necessário nesses dias é normal, porque não é uma situação frequente. Mas é claro que se você tem o objetivo de emagrecer, isso não pode acontecer. Você tem que tomar os devidos cuidados. Para evitar que isso ocorra, o ideal é seguir a sua alimentação, né, diária e comer em casa antes de sair para esses eventos. Eu faço isso, gente, e não é porque eu sou antissocial, não. Deixa eu explicar. Por exemplo, se eu não estou comendo coisas que tem glúten e eu vou numa festa de aniversário que eu já sei que vai ter salgadinho e eu não como salgadinho. Primeiro, porque tem glúten e segundo, porque tá é uma fritura. E geralmente eu não como isso, principalmente se é à noite, porque me faz mal. Então, se eu já vou para esse evento, eu já sei que vai ter isso para comer, o que que eu faço? Eu como alguma coisa em casa antes de sair, porque quando eu chegar lá, eu vou procurar alguma coisa para eu comer. Eu vou procurar dentro do que eu como normalmente, o que tem lá, o que dá para mim comer. Mas eu não vou ficar comendo aquilo que tem lá, e se eu chegar lá morrendo de fome, o que que vai acontecer? Eu vou acabar comendo e passando mal depois quando eu chegar em casa. Então eu prefiro, às vezes, comer alguma coisa antes, porque eu já sei que não vai ter, talvez, alguma coisa dentro do que eu tenho costume de comer. Então, presta atenção na fome social, se você está vivendo isso, né? Você já vai chegar, se você come antes, se você faz uma refeição antes, o que que vai acontecer? Você vai chegar na festa mais satisfeito, vai sentir uma maior vontade, você não vai sentir uma vontade doida de atacar a mesa de salgados ou a mesa de doce. Além disso, se não tiver opção, você vai tentar escolher o que for menos ruim. Sempre vai ter. Gente, às vezes as pessoas falam assim, mas eu fui no aniversário, é tão difícil quando você está seguindo um processo de reeducação alimentar. Olha, sempre vai ter opções melhores. Se tem 3, 4 opções de comida ou de salgadinho, às vezes você não vai comer aquele salgadinho frito, mas tem um salgadinho assado, é melhor do que o frito. Você tá vendo que você consegue separar? Se você realmente, por exemplo, outro dia, um tempo atrás, eu fui numa festa de aniversário e tinha cachorro quente, tinha salgadinho frito, mas tinha um caldo. Era tempo de frio, tinha um caldo. Então, o que que eu fiz? Eu comi o caldo. Eu não queria comer o salgadinho frito e eu não queria comer o cachorro quente, então eu comi o caldo. Sempre vai ter uma opção menos ruim. Então, o negócio é você observar quais são as opções e o que você poderia comer ali que seria menos ruim. E se você for já um pouco alimentado, vai chegar naquele momento, você vai aproveitar o momento de comunhão, você vai aproveitar as pessoas, você não vai ficar conectado em comer, você vai aproveitar para conversar, para estar em comunhão com as pessoas. Essa é a fome social. Então, o último tipo de fome que nós vamos falar aqui hoje é a fome de hábito. O que é essa fome de hábito? Essa fome é vista como o pior tipo, pois ela não vem acompanhada de fome, e sim de vontade de comer. Esse tipo de fome me lembra muito a minha adolescência, quando, sabe aquele tempo assim, não sei se vocês já passaram por isso. Quando eu era adolescente, eu tinha muita mania, eu e a minha irmã, a gente abria a geladeira e ficava olhando o que tinha dentro da geladeira. Não, tinha acabado de almoçar, abria a geladeira e ficava olhando, o que eu vou comer? Aí minha mãe ficava nervosa, ficava brava, falava assim, fecha essa geladeira, já sabe tudo que tem aí dentro, por que abriu a geladeira de novo? Então, isso daí é uma fome de hábito, ela é uma vontade de comer, não é fome, é aquela vontade, tipo, você tá à toa, você não tá fazendo nada, você abre a geladeira, você abre o armário, você fica procurando alguma coisa para comer, é o hábito de comer, não é fome, é o hábito, aquela vontadezinha de comer.
Então, a fome de hábito, ela é aquela que surge quando você vai fazer atividades específicas no seu dia, como assistir um filme, por exemplo. Toda vez que você senta para ver televisão, o seu organismo sente que precisa comer alguma coisa, né? Comer uma comida ou um negocinho para concluir aquela atividade. E por isso você sente uma vontade de comer. Não é fome. É uma fome de hábito, é uma vontade de comer, é uma vontade de mastigar algo, é um hábito de pensar que tá com fome. Porque eu lembro que eu fazia demais isso. A gente ficava o tempo todo abrindo a geladeira, tinha acabado de almoçar, acabado de jantar ou acabado de tomar o café da tarde, abria a geladeira e ficava lá querendo beliscar alguma coisa. Isso é o hábito, aquela vontadezinha de comer ou de beliscar, de pegar alguma coisa. Ah, eu vou assistir televisão, mas eu tenho que mastigar alguma coisa. Precisa você mastigar quando você está assistindo televisão? Não, não necessariamente. Nesse caso, geralmente, eu recomendo que você troque salgadinhos ou frituras por algo como castanhas, frutas picadas, ou seja, opções mais saudáveis. Se você tem essa fome de hábito, essa vontade de comer, né, que nem tá com fome, nem é hora de comer, mas você pensa assim, não, mas eu vou assistir televisão, eu quero beliscar alguma coisa, eu quero comer alguma coisa. Então, opte por opções mais saudáveis. Uma castanha, como eu disse, pode ser uma fruta picadinha, uma semente, alguma coisa mais saudável, já que você quer beliscar, mesmo que você não esteja com fome, mas o ideal seria você não comer. Se não é fome, se não é hora de comer, para que você vai beliscar de novo? Às vezes você acabou de ter uma refeição e deitou no sofá para assistir televisão. Então, por que comer de novo? Aí é você parar e você se perguntar: eu realmente estou com fome? Eu realmente preciso comer nessa hora? Entende? Porque quando você pergunta, você vai se avaliar, vai se autoavaliar. Eu falo para as pessoas que eu atendo para colocar na porta da geladeira algumas perguntas como essas que eu falei. Eu realmente estou com fome? Eu realmente preciso comer agora? Porque até você responder a última pergunta, você já mudou de ideia. Você viu que não é uma necessidade, que não é necessário, que você não precisa comer. Então, é muito importante você entender isso, você saber identificar qual tipo de fome você está tendo. Se é uma fome fisiológica, se é uma fome psicológica, se é uma fome emocional, se é uma fome social ou se é uma fome de hábito. Ninguém para pensar que o tipo de fome que está sentindo, apenas sente a fome e come. Porque se a gente parasse para pensar qual o tipo de fome eu estou sentindo agora, isso é realmente fome? Isso é realmente vontade de comer? Eu preciso comer nessa hora? Eu tenho a necessidade de comer alguma coisa agora? Não! A maioria das vezes a resposta vai ser não. E aí, se a gente soubesse identificar o tipo de fome, a gente não ia comer toda hora, beliscar toda hora. A gente ia comer só quando tivesse fome, quando tivesse na hora certa de comer. Porque o seu corpo, como eu sempre falo, ele é uma máquina. Ele sabe te dizer muito bem quando você está com fome. Você sabe sentir. A fome verdadeira, que é a fome fisiológica, você vai sentir ela. Vai te dar uma dor de cabeça, vai te dar um mal-estar, você vai sentir o seu estômago roncando. Isso daí é um sinal que está na hora de você comer. Porque talvez você comeu pouco na última refeição, ou talvez já era mesmo a hora de você comer. Mas a fome psicológica, a fome emocional, a fome social, ou até mesmo a fome de hábito, não é uma fome verdadeira, gente. Então você precisa saber identificar, não só para você mesmo, mas saber identificar na vida dos seus filhos, na vida do seu marido, para você ajudar eles. Porque aí você vai ajudar as pessoas ao seu redor. E se você está num processo de emagrecimento, é importante você identificar qual tipo de fome você está sentindo, porque senão você vai beliscar e comer toda hora e vai sair do seu foco. Se o seu foco é emagrecer e alcançar uma vida saudável, você precisa saber qual tipo de fome você tem.
e comer na hora que realmente é a fome fisiológica. Saber identificar o tipo de fome que você sente é o primeiro passo para você não abusar na hora das refeições. Identificar o que causou esse tipo de fome pode te ajudar a lidar melhor com isso quando isso acontecer de novo. Outra dica importante, é preciso você encontrar uma forma de enfrentar essa fome sem ser com a comida. Pois a comida não alimenta os seus sentimentos, assim como a bebida não resolve o problema do bêbado. No outro dia ele vai acordar e vai ver que tudo tá do mesmo jeito que estava, nada mudou. Antes dele ter ido, nada mudou ele ter ido beber para esquecer o problema. Então, às vezes é importante você parar e prestar atenção qual o tipo de fome que você está tendo, se isso está atrapalhando o seu processo de emagrecimento, se isso está atrapalhando você ter uma vida saudável, você identificar e ver que às vezes a comida não vai ser a solução. Porque se você, todas as vezes que você tiver uma fome emocional, você comer, você vai desequilibrar o seu corpo, você vai treinar ele que as suas emoções é que mandam, as suas emoções é que governam. Não, quem governa é você. A decisão tem que ser tomada pela sua razão e não pela sua emoção. Porque quando a gente come por emoção, por sentimento, isso pode causar compulsão. E isso não é algo que é bom para nenhum tipo de pessoa, mesmo que seja uma pessoa magra. Ninguém quer viver debaixo de compulsão, porque isso não é saudável, isso é um desequilíbrio. Então, eu espero que vocês possam identificar qual o tipo de fome que vocês estão tendo e possam estar trabalhando em cima disso no processo de emagrecimento e uma vida saudável. E comenta aqui embaixo, me deixe saber qual o tipo de fome que você está tendo e como você está lidando com isso, tá bom? Até o próximo vídeo.